E o nosso próximo conhecimento é polígonos. Se liga no esquema. Você aqui tem um segmento de reta. E aqui agora, unido por um mesmo vértice, tem um outro segmento de reta. E aqui agora, unidos pelos vértices, temos mais um segmento de reta. Observe que esses segmentos de reta formaram uma região interna aqui fechada. Então, o que é polígono? Segmentos de reta que se fecham, formando uma região aqui interna. Beleza? Você precisa saber quais são os elementos principais de um polígono. O primeiro elemento são os lados. E aí não tem graça, né? Você falar, quantos lados tem aqui? 2. O aluno falou, aqui tem 2 lados. Eu perguntei, por que tem 2 mesmo? Eu achei que ele fosse falar comprimento e largura, porque isso não é lado, isso é dimensão. E aí ele falou, lado de dentro, lado de fora. Hahaha, isso não tem graça. Então presta atenção aqui, galera. Ó. Lados são os segmentos aqui, ó. Tá vendo? Um lado, outro lado, mais um lado e outro lado, certo? Outro elemento que você precisa conhecer são os vértices. O que são os vértices? São os pontinhos que colam os segmentos de reta. Por exemplo, esse ponto, ele cola, ó, tá vendo? Um lado com o outro. Ó, outro vértice, mais um vértice, mais um vértice. Podemos dizer então que o vértice é o ponto de encontro de 2 lados ou 2 segmentos de reta? Então, vértice é o ponto. Outro elemento é o ângulo. Então, olha só, o que é o ângulo? Nós já vimos o que é ângulo. E aqui nós temos, ó, 2 segmentos de reta formando aqui ângulo. Temos aqui então 1, 2, 3, 4 ângulos. Mais um elemento, diagonais. E ó, a exemplo do lado, a diagonal também é um segmento de reta, com uma diferença. A diagonal, ela não está delimitando o polígono, ela está dentro do polígono e ela vai de um vértice ao outro. Aqui, ó, um vértice ao outro. Essa daqui é diagonal. Toma cuidado, ó. De um vértice a outro pode ser o lado, certo? Mas quando nós temos aqui, ó, cortando a região interna do polígono, esse segmento de reta não é um lado, ele é uma diagonal. Olha a outra diagonal aqui, ó. Beleza? Então, esses são os elementos aqui principais de um polígono que vai atazanar a sua cabeça daqui a alguns momentos, ok? Então, próximo conhecimento. Você precisa saber quando que um polígono é convexo e quando ele é um não convexo ou côncavo, só que a gente nem usa essa expressão côncavo, nós usamos convexo e não convexo. Presta atenção nesses 2 esquemas. Olha só, esse daqui é um polígono convexo e esse aqui é um polígono não convexo. E como é que nós vamos saber isso aqui, ó? Presta atenção, você está vendo aqui, ó, se eu colocasse, ó, se eu tivesse se isso aqui fosse um bolo, e eu viesse aqui com um espeto de churrasco grande e enfiasse aqui no bolo, ele ia entrar aqui no bolo e ia sair aqui, tá vendo? Observe que você não consegue ver o meio do palito, só as pontas. E você pode enfiar aqui o palito, ó, em várias direções. Você nunca vai ver o meio dele, tá vendo? Então dizemos que ele é convexo. Agora presta atenção aqui, ó. Não vimos o meio também. Só que vai ver uma posição que você vai ver o meio dele aqui, tá vendo? Ó, é como se fosse aqui, ó, aqui e aqui. Tá vendo? Você vê a ponta, mas você vê o meio também. De um modo geral, galera, é quando você puxa para dentro, tá vendo? Você puxa para dentro. Então, esse aqui é o tipo de um polígono não convexo e esse aqui é o tipo de polígono convexo e vamos trabalhar mais com polígonos convexos, ok? Então, próximo conhecimento. Agora você precisa saber nome de polígonos de acordo com a quantidade de lados. Então, presta atenção. Se o meu polígono tem 3 lados, o nome dele é triângulo. 4 lados, quadriláteros. Ah, tome cuidado para não errar, tá? 4 lados não é quadrado, gente. O polígono de 4 lados se chama quadrilátero. Quadrado,
Quadrado é um tipo de quadrilátero, tá bom? Então vamos lá, continuando. 5 lados é o pentágono e a partir daí vale a pena você dar uma olhada no prefixo da palavra, ó, penta. Um time que é 5 vezes campeão, o Brasil. O Brasil ele é 5 vezes campeão do mundo, então ele é pentacampeão. Penta é prefixo de 5. Então, 5 lados, pentagono, que é ângulo, então pentágono. 6 lados, hexágono. Só que você não vai falar hexágono, você vai falar hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, agora aqui você tem que tomar um cuidado. Ó, pentá, hexá, heptá e não é octá. Não é octágono, é octógono. Por quê? Porque a língua portuguesa prega essas peças mesmo, né? Então, olha só, 8 lados, octógono. Bom, continuando, 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, undecágono, 12 lados, dodecágono. Vamos pular para o 15, que é o penta, ó, penta 5, deca 10. É o pentadecágono e 20 lagos, icosa, é o icoságono. Então vamos lá. Vale a pena você ficar aí treinando isso daí. Vamos lá. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, pentadecágono e icoságono. Beleza? Agora, olha só. Uma coisa curiosa que vai valer de dica para você. Eu fui comprar vaso sanitário para o meu banheiro que eu estava construindo e aí eu vi que tinha 2 marcas. Uma era Deca e a outra Icasa. E olha só que coisa curiosa. Deca é prefixo 10. Louça sanitária Deca é 10. Tá. Agora, Icasa te lembra muito o prefixo Icosa, que é 20. Concorda ou não? Então, se Deca é 10 e casa é 20, será coincidência quem colocou o nome Icasa? Ou será que foi proposital aqui em Deca e Icosa? Bom, se foi coincidência, nem nos interessa. O que interessa é de olho na dica. Você vai lembrar agora que Deca é 10 e Icosa é 20. Então, olha só, galera, chegamos ao fim dessa aula grande, não é? Mas você precisa agora parar para fazer exercício, senão você vai esquecer tudo que você viu. E aí depois nós voltamos com geometria plana, só que aí o que nós vamos fazer agora? Nós vimos que nós temos polígonos, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, mas nós vamos agora começar a estudar com mais detalhes os triângulos, os tipos de triângulos. E vamos também depois estudar os quadriláteros, os tipos de quadriláteros. E aí nós não vamos entrar a fundo nos demais polígonos, certo? Os demais polígonos, a princípio, é só para você saber nome, mas o nosso próximo rumo é estudarmos triângulos, estudarmos quadriláteros. E aí vai ser uma misturada doida, hein? Porque nós vamos começar a jogar ângulo dentro de triângulo e vai ser uma coisa terrível, mas legal. Beleza? Então, até aqui. Geometria plana. Tá fácil ou não tá? Então, vamos para a próxima.